Olá, boa noite. Aqui quem fala é o professor Jorge Ricardo, professor do Colégio Setembro. Nós vamos dar início aqui a esse módulo, de biologia, onde a gente vai falar sobre constituição celular e composição química dos seres vivos, né? Deixa eu ajustar só aqui. Então, esse módulo é de 4 semanas, né? Nós teremos aqui 4 aulas, então, onde a gente vai seguir o mesmo critério das outras, né? A mesmo esquema, onde a gente dá essa aula em vídeo, né? Eu disponibilizo no aplicativo esses mesmos slides, né? Para quem quiser imprimir, quem quiser depois acompanhar pelos slides. E também, posteriormente, uma lista de exercícios referente a essa aula, ok? Então, a gente vai falar aqui sobre a citologia, né? Que nada mais é do que a parte da biologia que se dedica ao estudo das células e suas estruturas. A biologia é uma área muito vasta, né? É muito grande da ciência, né? E ela é dividida em várias partes, sendo que uma dessas partes é a citologia, que estuda as células. A gente não vai estudar muito a fundo as células, mas como tem na apostila, o conteúdo da apostila a gente vai comentar aqui, tá ok? Citologia, estudo da célula. Então nós temos as células procariontes e as células eucariontes, onde as procariontes elas são as células mais simples, né? Elas têm um funcionamento mais simples, elas têm menos organelas. Organelas, o que são? São órgãos, como se fosse um órgão que se a gente relacionar ao nosso organismo, nós não temos vários órgãos, a célula também. Só que nós chamamos de organelas celulares, né? Os órgãos das células. Então, nós temos essa divisão aí entre células procariontes e células eucariontes. Então, as procariontes têm uma explicação aqui, eu vou ler para vocês. Células procariontes possuem, a característica mais marcante de uma célula procarionte é a ausência de um núcleo definido. Ou seja, ela não tem aquele núcleo, onde é a parte central da célula, o sistema central da célula, vamos dizer assim. Isso quer dizer que o material genético não está envolto por uma membrana nuclear e, portanto, fica disperso no citoplasma. Não sei se vocês se recordam, as partes principais das células são o quê? Membrana plasmática ou citoplasmática, citoplasma e núcleo, onde a membrana plasmática é aquela em volta dela, como se fosse uma pelezinha da célula, Citoplasma é aquele conteúdo interno e dentro do citoplasma a gente tem um núcleo, Nessas células procariontes, o núcleo fica disperso, não existe o núcleo separado do citoplasma, ou seja, ele fica disperso ali no citoplasma. O material que ficaria no núcleo fica misturado ali ao citoplasma, disperso ali. Estruturalmente mais simples, formadas por uma parede celular externa, pela membrana plasmática, pelo hialoplasma e pelo nucleoide. As bactérias são exemplos de organismos procariontes. As bactérias, que são os organismos mais simples, que existem, são os seres vivos mais simples que existem. As bactérias são seres unicelulares, ou seja, que possuem apenas uma célula e tem funcionamento bem simples. São procariontes. Aqui uma ilustração das células procariontes, onde a gente tem aqui a célula
partes principais. Em volta dela aqui, a membrana plasmática, né? A membrana plasmática. Esse conteúdo verde aí é o citoplasma dela. E o material que ficaria no núcleo, né, numa célula mais evoluída, fica disperso aí nesse citoplasma, tá? Depois vocês vão ver uma célula, por exemplo, eucarionte, como é muito mais complexa. E aí vem as células eucariontes, né, que são células mais complexas, que têm funcionamento mais perfeito, né, vamos dizer assim, onde possui várias organelas celulares e que cada organela dessa é responsável, tem sua responsabilidade no funcionamento da célula, assim como nossos órgãos, tá? Vamos lá, células eucariontes são mais complexas quando comparadas às procariontes. Como o principal critério de diferenciação entre elas, há a presença de um núcleo verdadeiro na eucarionte, em que o material genético é envolvido por uma membrana nuclear chamada carioteca, né? No citoplasma existem as organelas celulares, são os organismos eucariontes, os protozoários, os fungos, as plantas e os animais. Tá? Ou seja, somente as bactérias praticamente são procariontes, né? E onde fala aí que a gente tem o núcleo envolvido por uma membrana nuclear. O nome dessa membrana nuclear é carioteca, como se fosse a pele do núcleo, né, que protege o núcleo, né, e controla a entrada e saída de substâncias também. Aqui nós temos uma célula eucarionte, onde a gente vê várias partes diferenciadas aí, onde cada uma partezinha dessa são organelas diferentes, tá? Cada organela dessa tem a sua função, uma de respiração, outra de digestão, outra de produção de proteínas e por aí vai, ok? O núcleo é essa região central aqui, né? É a região central dela. Tá? Só para observar, qualquer coisa vocês pausem o vídeo aí para tentar entender melhor. Cada organela dessa tem a sua função, uma é diferente da outra. E quanto ao tempo de vida das células, elas podem ser divididas em 3 tipos de células: células lábeis, células estáveis e células permanentes. Qual a diferença entre essas? As células lábeis, elas são transitórias. O que é transitória? São aquelas que duram um determinado tempo, ou seja, possuem ciclo vital curto, isto é, cumprem suas funções e são substituídas em curto espaço de tempo. Ou seja, as células lábeis, elas não têm um tempo de vida muito longo, e elas são trocadas de tempos em tempos no organismo, né? Exemplo, as células dos epitérios. Epitérios a gente entende como pele, vamos dizer assim, né? O revestimento. Revestem cavidades do organismo e a superfície de seus órgãos, ou seja, a pele é um tecido epitelial, vamos dizer assim. E os nossos órgãos são revestidos também por tecidos, né? Essas células dos tecidos, de forma geral, elas são lábeis, ou seja, elas têm pouco tempo de vida. Células sanguíneas, que são as hemácias, conhecidas também como glóbulos vermelhos, né? Tem tempo de vida de aproximadamente 90 dias, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos, com tempo de vida de mais ou menos 10 dias. Então, os glóbulos vermelhos, né, são os que são responsáveis pela energia, né, vamos dizer assim, né? Quando a gente faz exame, se a gente tiver com anemia, a nossa taxa de hemácias ou glóbulos vermelhos no exame de sangue vai estar baixa.
Então, quando a gente está anêmico, a gente tem o quê? Pouca disposição, pouca energia. E os leucócitos, que são os glóbulos brancos, eles estão relacionados aos anticorpos, né? São os anticorpos do nosso corpo. Fazem parte, auxiliam muito na defesa do nosso organismo, né? Então, quando a gente está com imunidade baixa, por exemplo, a gente fizer algum exame de sangue, vai dar a taxa de leucócitos baixa. As células estáveis apresentam um ciclo vital médio, possuem funções especializadas, conservam sua capacidade de reprodução. Exemplo dessas aí: células ósseas, células hepáticas, células no fígado, né? Fibras musculares lisas, etc. Então, apresentam um ciclo vital médio. Na verdade, as lábias, ciclo vital curto, as estáveis, ciclo vital médio, e as permanentes, ciclo vital provavelmente durante toda a vida do organismo, né, em que ela se encontra. Tá? As permanentes têm ciclo vital praticamente tão longo quanto o do organismo que integram. Acabei de falar isso agora, né? Então, ela permanente, na maioria das vezes, ela vai ter o tempo de vida igual praticamente ao tempo do organismo em que ela se encontra, tá ok? Executa funções muito especializadas. Reproduzem-se apenas no estado embrionário, ou seja, no momento lá em que ocorre a formação do ser vivo, né? Não do feto, né, no nosso caso aqui. Né? Não se reproduzem nem se regeneram no indivíduo adulto de que fazem parte. Exemplos são as células nervosas, né, que produzem os neurônios, que são os neurônios, fibras musculares estriadas, que são as esqueléticas e cardíacas, que são as fibras musculares que revestem, né, nosso esqueleto e nosso coração. Né? E aí, já dando início ao próximo assunto, né? A partir de semana que vem a gente vai ver com mais detalhes. Composição química dos seres vivos. Tem alguns componentes principais que são responsáveis por grande parte da constituição do nosso organismo, né? Então, esses componentes podem ser orgânicos e inorgânicos, tá? Orgânicos e inorgânicos. Os inorgânicos, a gente classifica os inorgânicos com a água e os sais minerais, né? O nosso organismo, grande parte dele é composto de água, né? E tem vários outros sais minerais dissolvidos no nosso organismo também, né? Então, por isso que é importante a gente sempre estar ingerindo água, além para o bom funcionamento do rim, né, dos nossos órgãos, para a gente manter a quantidade de água suficiente no nosso organismo. Né? Por exemplo, no momento em que a gente tem alguma diarreia, alguma infecção, alguma coisa que chega ao ponto de ter desidratação, significa que a gente perdeu muita água do nosso organismo. Então isso é muito prejudicial ao nosso corpo, né, ao nosso organismo, né? Então a água é de primordial importância, de fundamental importância, tá bom? E os componentes orgânicos são estruturalmente mais complexos e maiores que os inorgânicos. São constituídos por cadeias carbônicas produzidas pelos próprios seres vivos. Então, os orgânicos são cadeias carbônicas maiores do que os inorgânicos, né? São compostos químicos mais complicados, maiores, né? E são produzidos pelo nosso próprio organismo, né?
são os carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Todos esses compostos, vamos dizer assim, sendo que a gente tem vários, dentro de cada um desses temos vários tipos diferentes, né? São produzidos no nosso próprio organismo. Isso porque no nosso organismo, né, a gente aqui tem o tempo todo estão acontecendo inúmeras reações químicas para que ele tenha um funcionamento. Para nós estarmos respirando nesse momento aqui em que eu estou falando com você, estão ocorrendo inúmeras reações químicas no nosso organismo. No momento que você está vendo, estão ocorrendo inúmeras reações químicas também no seu organismo. Então, nosso organismo está o tempo todo trabalhando. E para o bom funcionamento, né, dele, existe o quê? Boa alimentação, ingestão de água, prática de exercícios físicos. Todos esses fatores trazem muitos benefícios ao bom funcionamento do nosso organismo. Tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai comentar muito sobre esses componentes inorgânicos e também sobre os componentes orgânicos. Tá? A gente vai esmiuçar mais cada um desses componentes aí, ok? Então, hoje já chegamos ao fim da nossa aula e teremos aqui os exercícios que eu já colocarei lá no aplicativo para vocês terem uma ideia, já estão prontos aqui. É importante vocês fazerem os exercícios, tá? Ou vocês imprimem e respondam, ou vocês copiem as perguntas e coloquem no caderno, porque talvez pode ser que seja necessário, né, numa provável forma de avaliação, né, ao final do curso, no retorno às aulas, quando acontecer. A gente ainda não tem previsão, mas é possível que nós tenhamos essa possibilidade, tá? Então fiquem atentos, façam os exercícios e guardem com vocês que é possível chegar um momento que nós solicitemos essa resolução dos exercícios aí. Nada muito complicado, tudo tranquilo, bem simples, tá? E até a próxima aula. Grande prazer. Chegamos ao final dela aqui, tá bom? Até a próxima, um grande abraço a vocês.